Para dar prosseguimento, eu chamo a nutricionista do Hospital de São Paulo e do Ambulatório de Esclerose Lateral Amiotrófica, Patrícia Stanis. Ela vai falar sobre a gastrostomia endoscópica percutânea na esclerose lateral amiotrófica e os nutrientes. Patrícia. Posso aqui, Eli? Bom dia. Por onde penso? Bom dia a todos. Eu vou dar continuidade no tratamento de reabilitação dos pacientes e vou falar um pouquinho sobre o suporte nutricional. Eu acho que a introdução feita pela fisioterapia me ajuda a pular algumas coisas em relação à indicação da gastrostomia. Eu montei essa aula de uma forma um pouco mais didática para facilitar o entendimento do que eu vou colocar aqui. Então eu fiz perguntas e das perguntas eu fiz algumas respostas. Então vocês fiquem à vontade se quiserem interromper. Eu vou ser um pouco menos técnica e um pouco mais prática. Tá? Qual é a proposta do atendimento nutricional do ambulatório? Não passa. Só um minutinho. Acontece. Não está passando. Onde passa? Olha, esse daqui é o meio é laser. Tá. E aqui você transfere, tá pra frente. Tá, obrigada. Bom, a proposta é tentar entender como a alimentação vai nos ajudar no tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Inicialmente, só para pontuar, uma alimentação equilibrada é aquela que contém todos os nutrientes para suprir as necessidades do indivíduo. Os nutrientes, eles são divididos em dois grandes grupos. Nutrientes que nós precisamos em grandes quantidades, citados aqui os carboidratos, os lipídios e as proteínas, e os nutrientes que nós precisamos em menores quantidades, que são as vitaminas e os minerais. Então, a alimentação equilibrada é aquela que contém esses grupos alimentares. Qual o papel desses nutrientes no nosso organismo? Cada nutriente tem uma função específica. De uma maneira geral, carboidratos e lipídios, que são as gorduras, vão fornecer energia para o nosso organismo. Energia para que todos os processos vitais possam acontecer sem que se utilizem as reservas corpóreas. E as proteínas, que são os nutrientes mais clássicos do nosso organismo, são aqueles nutrientes que vão construir o organismo, que estão presentes nos nossos músculos. Daí a importância da ingestão proteica em pacientes com doença do neurônio motor. E por último, as vitaminas e os minerais, que têm uma função reguladora no organismo. Esses nutrientes regulam a ação dos macronutrientes, que seriam os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Portanto, a ingestão dos nutrientes em vitaminas e minerais se faz fundamental, assim como a ingestão dos demais nutrientes. Nesse sentido, de uma forma muito simples, eu exemplifiquei aqui alguns alimentos ricos nos nutrientes. Então, aqui em específico, aos carboidratos, nós observamos que são os alimentos que nós habitualmente ingerimos em grandes quantidades. Pão, arroz, macarrão, cereais, açúcar, frutas de uma forma geral. No grupo das gorduras, que seriam aqui citados por gorduras, margarinas e óleos, nós não podemos nos esquecer que os alimentos de origem animal são extremamente ricos em gordura. Então, quando nós ingerimos as proteínas, nós automaticamente estamos ingerindo gorduras. E por último, as proteínas propriamente dito, então são as proteínas de origem animal ou as proteínas de origem vegetal, aqui citadas como carne bovina, frango, peixe, ovos, leite e seus derivados, e as leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, enfim, todas as leguminosas que compreendem proteínas do reino vegetal. E vitaminas e minerais, lembrando aqui a ingestão de frutas, legumes e verduras. Nesse sentido, por que é então que nós nos preocupamos com a alimentação dos pacientes com doença do neurônio motor? Uma vez que o indivíduo faz a ingestão dos nutrientes citados anteriormente e mesmo assim mantém perda de peso,
Qual será a explicação para isso? Por que será que o indivíduo, mesmo se alimentando habitualmente, passa a perder peso quando apresenta essa doença? O que acontece é que muitas vezes a quantidade que o indivíduo está ingerindo não é o suficiente para conter a demanda que essa doença muitas vezes traz ao organismo do paciente. Então, dependendo do momento da evolução da doença, dependendo da forma como essa doença se apresenta, a perda de peso pode vir junto. Muitas vezes a perda de peso é o início dos sintomas da doença. Então o indivíduo refere diminuição de força de algum membro e associado a isso perda de peso involuntária. Muitas vezes nem se percebe a alteração da ingestão alimentar, mas se observa a perda de peso. O que pode levar à perda de peso, então? O que acontece é que a ingestão dos alimentos, ela acaba sendo insuficiente para suprir a demanda energética da doença. Então é como se nós tivéssemos uma torneira aberta que fica vazando o tempo todo. Isso leva ao consumo das reservas corpóreas do paciente, levando ao emagrecimento. Há uma diferença muito grande entre emagrecimento e desnutrição. Não quer dizer que todas as vezes que o indivíduo emagrece, ele se apresenta desnutrido. A desnutrição é consequência de um emagrecimento sem controle. Nós vamos tentar prevenir a desnutrição a todo momento. Bom, por que então o indivíduo continua perdendo peso muitas vezes até durante o tratamento ou até após as orientações dieterápicas fornecidas pelo nutricionista? Isso acontece porque a doença neuromotora, a esclerose lateral amiotrófica, ela leva a um comprometimento da musculatura respiratória, como foi dito pelos fisioterapeutas anteriormente, e essa fraqueza respiratória leva a um maior gasto de energia para respirar. Quando nós falamos em gasto de energia do organismo, uma das principais funções do nosso organismo que mais gasta energia é a nossa respiração. Se essa respiração não se mantém de uma forma passiva, de uma forma em que os músculos que são utilizados para fazer essa função trabalhem de uma maneira harmônica, o indivíduo pode passar a gastar mais energia para respirar do que normalmente ele gastaria. Então, muitos trabalhos determinam a perda de peso do paciente com esclerose lateral amiotrófica pelo gasto respiratório que esse paciente apresenta. O que fazer então para evitar a perda de peso? Então, há necessidade de fazer o acompanhamento nutricional. Os pacientes precisam desse acompanhamento para tentar conter a perda de peso e, consequentemente, ajudar o tratamento médico dessa patologia. Qual é o objetivo do tratamento nutricional? É tentar detectar possíveis erros alimentares e tentar corrigi-los precocemente. Essa precocidade vai ajudar muito na evolução da doença. Isso está comprovado de que os indivíduos que se mantêm melhores nutridos têm uma sobrevida e uma qualidade de vida melhor. Uma vez que nós falamos de uma doença progressiva, pensar em qualidade de vida é o que mais nos interessa. Então, o que nós buscamos fazer? O que acontece durante o acompanhamento nutricional? A nutricionista fará a avaliação da ingestão alimentar do indivíduo para ver se há alguma sugestão a se fazer ou alguma correção da ingestão alimentar. Ela vai classificar um estado nutricional para que se tenha parâmetros, para que nós possamos dizer se o indivíduo se mantém ao longo do acompanhamento numa condição normal. Procuramos fazer intervenções nutricionais precoces e monitoramos. Uma coisa importante aqui a ser pontuada é que a partir do momento que se faz uma orientação, ela não é válida para sempre. Essa orientação deve ser reavaliada periodicamente e a proposta que se faz é que isso aconteça pelo menos a cada 3 meses. Quais condutas, então, são adotadas pelo nutricionista no acompanhamento nutricional? Muitas vezes nós mantemos a ingestão habitual do indivíduo, nós buscamos não fazer mudanças bruscas de hábito, uma vez que hábito alimentar é uma coisa muito pessoal, cultural.
Nós buscamos manter a alimentação habitual do indivíduo, no entanto, nós buscamos sugerir o aumento de alguns grupos alimentares que vão ajudar na evolução, a conter a evolução dessa doença, como especificamente a ingestão de proteínas, como eu falei anteriormente. Na grande maioria das vezes, nós fazemos a introdução de um suplemento alimentar, suplementos alimentares por via oral, que tem a finalidade de tentar ajudar a suprir as necessidades nutricionais que estão faltantes numa alimentação habitual. E por último, quando necessário, nós indicamos a via alternativa de alimentação, que é o assunto que nos traz aqui hoje. Qual é o objetivo de fazer uma suplementação alimentar? Nós insistimos que antes de pensar na via alternativa de alimentação, o indivíduo deve fazer correções da alimentação precoce. O uso do suplemento nutricional por via oral, ele é capaz de suprir as necessidades nutricionais ao longo da evolução da doença e com isso preservando as reservas corpóreas. Uma vez que nós conseguimos preservar as reservas corpóreas, vários trabalhos demonstram que os indivíduos que se mantêm sem alteração de reserva corpórea importante ao longo da evolução dessa doença têm uma sobrevida melhor. Então, muito antes de pensar em gastrostomia, nós precisamos pensar em cuidar dessa alimentação, ok? Há resultados positivos em fazer suplementação alimentar? Sim, há muitos resultados positivos. No entanto, quem deve fazer essa prescrição é o nutricionista. É o profissional apto a prescrever a quantidade adequada e o tipo de suplemento que o indivíduo deve tomar. Não existe um suplemento padrão, né? Não existe uma fórmula mágica. Qual é o suplemento, então, que as pessoas que têm esclerose devem tomar? Depende. Cada indivíduo terá a sua indicação. Quando a alimentação por via oral fica comprometida pela dificuldade de engolir, o que fazer? Assim como a precocidade da indicação do suplemento nutricional, nós precisamos do trabalho conjunto da fonoaudióloga, nos ajudando a manter a alimentação habitual do indivíduo, no entanto, com mudança de consistência. Então, nós buscamos mudar as propriedades físico-químicas dos alimentos com mudança de consistência. Então, se o indivíduo, por exemplo, não consegue ingerir mais a carne na sua apresentação normal, nós buscamos o coccionamento da carne, então a forma de apresentação moída, muitas vezes processada. Então, nós vamos tentar manter o alimento e só vamos modificar a apresentação. Isso é fundamental para que você mantenha os alimentos sem que eles saiam em nenhum momento do cardápio. Não é porque o indivíduo não consegue engolir que não vai mais comer carne, não é porque o indivíduo não consegue engolir que ele não vai mais comer pão. Nós vamos mudando a apresentação dos alimentos e mantemos ele no cardápio de acordo com a orientação da fono. A fono é o profissional treinado a fazer a indicação da mudança de consistência. Em que momento nós vamos pensar na via alternativa de alimentação? Nós vamos pensar nisso de uma maneira muito simplista, quando nós não conseguimos mais suprir as necessidades do indivíduo com a alimentação por via oral, que é a via mais fisiológica. Quando isso acontecer, nós vamos fazer a indicação de uma dieta por uma via alternativa que não pela cavidade oral. Nós podemos fazer isso através de sondas localizadas a nível gástrico ou a nível intestinal. Quais seriam as vias alternativas de alimentação? Não é só a gastrostomia endoscópica percutânea a via alternativa de alimentação. Nós podemos fazer a nutrição do paciente também por sondas nasoentéricas, que são aquelas sondas passadas por via nasal, que ficam a nível gástrico, ou nós podemos colocar uma sonda a nível gástrico diretamente através de um procedimento chamado gastrostomia endoscópica percutânea. Só voltando um pouquinho, a gastrostomia endoscópica percutânea, que muitas pessoas chamam de PEG, porque é a tradução do inglês, mas para nós aqui brasileiros ela se chama GEP, que seria a gastrostomia endoscópica percutânea, a sigla de gastrostomia, e nada mais é do que a colocação de uma sonda a nível gástrico através de um procedimento endoscópico. É um procedimento ambulatorial, o indivíduo não precisa de hospitalização,
ele recebe uma sedação consciente, que nós chamamos, o indivíduo não perde a consciência, não há necessidade de intubação orotraqueal, ele recebe uma sedação e através da endoscopia se coloca uma sonda a nível gástrico. A gastrostomia é um procedimento antigo, desde 1950 os indivíduos passaram a utilizar a gastrostomia, mas ela era feita de uma forma cirúrgica. Nos anos 80 se descobriu a possibilidade de colocar através de um procedimento endoscópico e isso facilitou muito o procedimento com diminuição de riscos, né? Então é a colocação de uma sonda a nível gástrico durante um procedimento endoscópico. A gastrostomia não é um procedimento utilizado só para pacientes que têm doença do neurônio motor. A gastrostomia é uma possibilidade de nutrição utilizada em qualquer paciente que vai precisar desse suporte nutricional por um tempo mais prolongado, como, por exemplo, pacientes que cursam com demência, indivíduos que sofrem grandes traumatismos crânioencefálicos que perdem a possibilidade de se alimentar por via oral, entre outras patologias. Então, a gastrostomia não é um procedimento exclusivo da esclerose lateral amiotrófica. Ela pode ser feita em qualquer outro paciente. Na esclerose lateral amiotrófica em específico, existem outros critérios de indicação desse procedimento. Esses critérios compreendem 3 grandes pontos. O primeiro ponto, nós vamos indicar a gastrostomia, como eu falei para vocês, quando nós não conseguimos mais suprir as necessidades do indivíduo por via oral. Então, quando o indivíduo apresenta um marcador de perda de peso superior a 10% em 3 meses, há a possibilidade de se pensar em indicar a gastrostomia endoscópica. O outro ponto está relacionado à questão da deglutição, quando o indivíduo começa a apresentar um comprometimento importante de deglutição com risco de broncoaspiração pulmonar. Todas as vezes que for avaliada a possibilidade da alimentação por via oral trazer riscos para a parte respiratória, é o momento de indicar a gastrostomia endoscópica. Esses 2 quesitos, antes de entrar na questão respiratória, eles são manejados ao longo da evolução da doença. Como eu disse para vocês, da parte de deglutição, nós conseguimos, através da mudança da consistência da alimentação, nós conseguimos ofertar os alimentos para o indivíduo. Em relação à perda de peso, nós conseguimos manejar com suplementos nutricionais, evitando que o paciente perca peso nesta velocidade. No entanto, pelo que foi falado anteriormente, o comprometimento da parte respiratória é um comprometimento ainda não controlável nos indivíduos, ela acontece, e o que nós conseguimos é dar suporte a essa ventilação para que o indivíduo tenha uma vida de qualidade. Então, pensando na gastrostomia, o que mais nos leva a indicar a gastrostomia no indivíduo é a parte respiratória. Quem recomenda esses critérios é uma literatura internacional, é um italiano que em 2000 fez a proposta de que esses 3 critérios nos devem chamar a atenção para a indicação de gastrostomia. Então, é a partir deles que nós temos indicado o procedimento para o paciente. Se vocês observarem aqui, quem prestou atenção no que a Simone disse e o Eduardo também, qual é o momento de indicação de ventilação não invasiva, aqui citado em BIPAP, é quando essa VF se aproxima de 50%. Então, se nós observarmos, o momento da indicação da gastrostomia seria simultâneo à indicação de BIPAP. E nós sabemos que isso não é uma verdade no nosso atendimento atual. Bom, então, como eu já falei para vocês, é um procedimento feito por via endoscópica, fazemos uma abertura a nível gástrico e colocamos uma sonda para a nutrição. Aqui nós temos um paciente com gastrostomia, só para exemplificar, então vocês observem que ele tem uma sonda em nível gástrico, né, numa porção gástrica, e através desses 2 orifícios é que nós faremos a infusão da dieta enteral. Ela tem este nome de dieta enteral porque ela é a oferta de nutrientes por uma porção do trato gastrointestinal que não segue a via normal, que seria a via oral. Todos os
vezes que nós fizermos a indicação da gastrostomia, ela não pode ser feita de uma maneira empírica. Eu não posso dizer assim, eu acho que o paciente precisa de gastrostomia. Eu acho que chegou a hora de fazer gastrostomia. Existem critérios, como eu estou reforçando até o momento para vocês, e antes de fazer esse procedimento, os profissionais envolvidos na indicação precisam seguir alguns protocolos de indicação para que nós possamos, ao longo do tempo, dizer se esse procedimento, ele realmente muda o curso dessa doença. Se nós não fizermos de uma maneira protocolada, de uma maneira de seguimento, nós perdemos essa informação. Então, os indivíduos, na indicação da gastrostomia, nós precisamos aferir como está a evolução da doença através de escalas próprias. Nós devemos aplicar uma tabela de qualidade de vida para depois eu conseguir dizer se realmente mudou a qualidade de vida do paciente. Eu preciso fazer algumas orientações gerais, como por exemplo, o que é esse procedimento, como vai se fazer, por que vai se fazer, e preciso trazer para o indivíduo isso como possibilidade e não como condição. Em nenhum momento a colocação da gastrostomia deve ser feita de uma forma impositiva. O indivíduo precisa participar desse processo de uma forma segura e que ele tenha a escolha de fazer ou não esse procedimento. Né? O uso da ventilação não invasiva nos pacientes que têm uma capacidade vital forçada inferior a 50%, a literatura recomendaria como contraindicação de realização da gastro, mas nós sabemos que muitas vezes nós precisamos fazer a gastrostomia em pacientes com CVF abaixo de 50%, e para isso nós contamos com a ventilação durante o procedimento. E por último, lembrando que os indivíduos que fazem uso de anticoagulantes por via oral são aqueles indivíduos que tiveram algum tipo de trombose, né? Nós sabemos que trombose periférica é muito comum, trombose venosa periférica nos nossos pacientes, em que os indivíduos precisam tomar anticoagulantes orais e, neste momento, para a realização da gastrostomia, o indivíduo não pode estar em uso de anticoagulantes orais. Então, existem aqui, só para exemplificar, critérios a serem seguidos. Então, nós precisamos seguir esse protocolo para que nós tenhamos sucesso na realização da gastrostomia. Porque em alguns casos a gastrostomia está contraindicada. Né? Muitas vezes, durante o atendimento ambulatorial, o profissional começa a sinalizar que nós vamos precisar de gastrostomia e muitas vezes o paciente não sente naquele momento a necessidade de colocação. Porque diz, eu ainda debito, eu consigo me alimentar, mesmo mudando consistência. Então, muitas vezes, para o profissional ou para os profissionais que fazem indicação do procedimento, é o momento. Só que, às vezes, para o paciente ainda não é o seu momento. E o paciente, muitas vezes, opta por esperar. Nós podemos esperar? Eu diria que sim e não. Sim, porque é a vontade do indivíduo. E não porque todas as vezes que a capacidade vital forçada estiver abaixo de 50%, nós temos risco para a realização desse procedimento. A literatura contraindica. Abaixo de 50% não se faz gastrostomia. Nós temos que confessar que nós fizemos em pacientes com menos de 50% e tivemos bons resultados, se assim nós podemos dizer, mas existe o risco. Então, sempre que possível, nós buscamos respeitar esses critérios da literatura. Após o procedimento da colocação da gastrostomia, o paciente precisa receber orientações quanto ao uso, de manutenção, de higienização, de conservação dessa sonda, e ele deve receber orientação nutricional individualizada. Caímos na mesma coisa, não tem fórmula. A dieta que um paciente usa não é a mesma que o outro usa, não é na mesma quantidade, não é o mesmo tipo de fórmula. Essa prescrição é individualizada e ela sempre está pautada na avaliação prévia feita durante o acompanhamento ambulatorial. Então, muitas vezes, o paciente chega no ambulatório com a gastrostomia feita em outro serviço e pede orientação.
e muitas vezes nós não temos informação desse indivíduo. Então, isso traz a dificuldade do segmento desses indivíduos e o benefício que esse procedimento pode trazer sobre a vida dos pacientes. A literatura coloca como sendo um procedimento que pode influenciar a sobrevida. Nós estudamos isso, se a gastrostomia realmente altera a sobrevida do paciente e se altera a qualidade de vida para melhor. O procedimento necessita de orientação prévia e acompanhamento regular. Eu não posso colocar a sonda e não voltar mais para o acompanhamento. Por quê? Porque nós podemos ter N complicações durante esse segmento que não podem ser resolvidas de urgência. O nosso atendimento é ambulatorial, não é um serviço de atendimento de urgências. Então, nós precisamos de acompanhamento prévio para monitorar e para evitar que essas urgências aconteçam. Precisa viabilizar o momento da troca. Essa sonda precisa ser trocada pelo menos a cada um ano e meio, depende da forma de conservação. Alguns indivíduos conseguem fazê-la durar mais, outros indivíduos, pela falta de orientação, acabam deteriorando o material precocemente. E o indivíduo precisa ser orientado pelo nutricionista de uma forma direta. Se não colocar a gastrostomia, quais são as nossas opções? Bom, o que se faz hoje é manter a alimentação por via oral até o momento em que ela não traz riscos para a parte respiratória. A partir do momento em que existem riscos, nós precisamos sondar o indivíduo pela via nasogástrica. Então, passamos a sonda pelo nariz e passamos a fazer a nutrição do paciente. Com a colocação da gastro, o indivíduo para de se alimentar por via oral? Essa é uma dúvida que os indivíduos têm. E o que nós dizemos é que não. O indivíduo só vai parar de alimentar por via oral quando o fonoaudiólogo observar e avaliar que há o risco efetivo para a parte respiratória. Do contrário, o indivíduo continua se alimentando por via oral pelo prazer da alimentação. Lembrando que o fonoaudiólogo precisa avaliar para ver quais são as condições. Como se faz a nutrição pela sonda ou até pela gastrostomia? Nós podemos fazer a dieta integral de forma caseira ou artesanal, através dos alimentos de casa, processados, no caso liquidificados e coados, e fazer a administração pela sonda. Nós podemos utilizar dietas industrializadas, que são produtos prontos comercializados por indústrias alimentícias, com a finalidade de nutrir os indivíduos. Ou nós podemos utilizar das duas associadas. Então, nós podemos utilizar um pouco de dieta caseira, acrescida de dieta industrializada. Quem é o profissional treinado para fazer isso? É o nutricionista. Então, o nutricionista fará a indicação do tipo de nutrição que o paciente deve receber. Da mesma forma que fará a indicação da forma de infusão, que eu já vou mostrar para vocês qual é, do fracionamento e do volume a ser ofertado, de acordo com as necessidades do paciente. Existem duas formas de se fazer a infusão da dieta por gastrostomia. Nós podemos utilizar o sistema gravitacional, como mostra aqui nessa figura, onde nós conectamos um frasco, acoplamos um equipo e fazemos a infusão da nutrição para o paciente. Ou nós podemos optar por fazer em bolos, que seria a infusão através de seringas. Quais são as vantagens e desvantagens? Nós observamos que a infusão em bolos, ela leva um tempo mais curto, então você gastaria um tempo menor para infundir. Os volumes utilizados não são volumes muito altos, Nós temos indivíduos que recebem 300 ml por vez de dieta e temos indivíduos que recebem 800 ml de dieta por horário. Isso depende muito das necessidades do indivíduo e da sensação de saciedade. Então, tem pacientes que precisam de grandes volumes para se sentirem saciados. E o contrário para outros. Então, quando você utiliza grandes volumes, faz isso no ambiente domiciliar, quando o indivíduo ainda mantém algum tipo de atividade, fazer em bolos seria a melhor indicação, através de seringas.
Quando o indivíduo está acamado, dependente, numa situação já de imobilização importante, a forma melhor de infundir é gravitacional. O que nós temos observado na prática clínica é que os indivíduos com esclerose lateral amiotrófica preferem a infusão em bolos, porque isso possibilita que o indivíduo gaste menor tempo fazendo isto e que ele tenha maior liberdade de fazer outras coisas. E, especialmente nos últimos tempos, eu tenho ouvido relatos de pacientes que ficam extremamente ansiosos quando vem o frasco e o equipo gotejando. Isso é muito verdade quando nós pensamos em nós mesmos, quando você por algum motivo vai para um pronto-socorro e alguém pendura um soro, nós somos capazes de controlar o gotejamento. Não é? Você fica o tempo todo olhando para o frasco e quando a enfermeira vem e diz que tem mais uma bolsa, você chega a ficar com o coração disparado. Não é possível que eu vou ficar aqui ainda pendurado com esse negócio. Então, isto pode gerar ansiedade em alguns pacientes. A escolha da forma de administração precisa ser discutida com o profissional. Porque são coisas diferentes, com cuidados higiênicos sanitários diferentes. Quando você escolhe fazer gravitacional, você precisa utilizar um frasco e um equipo por dia, e isso tem um custo. Quando você opta por fazer infusão em seringa, você pode higienizar essa seringa e reaproveitá-la mais do que um dia. Então aqui também implica na questão custo e condições higiênico-sanitárias que os indivíduos têm. Algumas coisas importantes em relação ao tipo de dieta utilizada para a gastrostomia. Nós precisamos aproveitar esses momentos e desmistificar que todas as vezes que o paciente colocar esta sonda a nível gástrico, ele vai precisar de dieta industrializada. A dieta industrializada, como eu falei anteriormente, são produtos comercialmente vendidos pelas indústrias que têm a finalidade de nutrir o indivíduo. Só que como todo produto industrializado, ele passa por um processo de industrialização, de melhoramento, de embalagem, de propaganda, enfim, e isso gera um custo. E esse custo não é absorvido pelo Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde não fornece dieta industrializada aos indivíduos que precisam de nutrição enteral. Então, o que acontece? Todas as vezes que o indivíduo opta ou se prescreve dieta industrializada, tem duas possibilidades. Ou o indivíduo compra, e isso tem um custo altíssimo. Para vocês terem uma ideia, isso pode custar de R$1.000 a R$1.500 por mês, só o produto, né? Ou o indivíduo entra com um processo específico junto à Secretaria da Saúde, solicitando o produto industrializado. Todas as vezes que se fizer isso deve ser feito sob a prescrição de um nutricionista. É o nutricionista que vai dizer se vai utilizar dieta caseira ou se vai utilizar dieta industrializada. Então, eu volto a reforçar que a colocação da gastro não está diretamente relacionada à necessidade de dieta industrializada. Então, nós precisamos tirar esse pensamento. Todas as vezes que nós pedimos isso junto à secretaria, depende de uma avaliação do nutricionista, de uma avaliação através de medidas antropométricas de peso, altura, exames bioquímicos, medidas do braço, que devem ser feitas sequencialmente, pelo menos a cada 3 meses, para que você gere relatórios justificando à Secretaria da Saúde o porquê de você estar solicitando um produto industrializado. Então, eu chamo a atenção a não atrelarmos uma coisa à outra. Porque se nós atrelarmos, colocar sonda em nível gástrico e pedir junto à Secretaria a dieta, nós estamos numa situação complicada. Porque nós podemos conseguir a dieta junto à Secretaria ou não. E o meu questionamento é, será que realmente há necessidade de dieta industrializada? Só o nutricionista pode fazer essa avaliação. Um outro ponto importante é quando o paciente não consegue mais vir ao ambulatório
Esse processo já foi iniciado junto à secretaria, o nosso atendimento não compreende atendimento domiciliar e o paciente passa a precisar desse relatório a cada 3 meses. Nós não temos como isentar essa informação. Eu não posso dizer que o paciente tem um peso X, ele não tem um exame assim, só para que o processo continue junto à secretaria. Um profissional nutricionista terá que visitar o paciente domiciliar, e isso pode ser conseguido junto ao programa de saúde da família ou nos postos de saúde mais próximos para que o processo continue dando andamento. Então, esse é um ponto muito importante a ser colocado. Tem aqui o meu e-mail, ficou cortadinho, mas tem um P aqui na frente, pestenition@uol. Quem tiver algum tipo de dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, e essa foto ela é bem propícia, só para lembrar que os animais, de uma maneira geral, vivem de alimentos naturais. Né? Então não tem por que nós, em nenhuma situação, nos colocarmos alimentos industrializados ou fórmulas industrializadas para manter a vida. É possível manter através de alimentos. Obrigada.